Plantão Vital, o podcast para você ficar em dia com a sua saúde. Ortopedia, nutrição e enfermagem para além do consultório. Aqui você vai ter acesso a informações confiáveis que impactam a sua qualidade de vida. Plantão Vital, sua saúde sempre em pauta. Olá a todos, eu sou Felipe Viana, ortopedista, e este é o podcast Plantão Vital, o podcast onde a sua saúde está sempre em pauta. Este é o segundo episódio da nossa temporada, e se você perdeu algum dos episódios anteriores, é só você visualizar na nossa playlist. E não esqueça de seguir o nosso perfil e ativar o sininho para receber as notificações a cada novo episódio. Hoje trouxemos um tema bastante interessante, de olho no pé. E as meninas que vão trazer bastante informações pra gente. Bianca, Helena, estão prontas? Prontíssimas. Meu nome é Pro. Estou junto com meu amigo aqui, Dr. Urgeles Bordoni, que também vai me ajudar aqui a conduzir esse episódio. Isso aí, tamo junto nessa. E eu queria começar com uma pergunta para Helena. Pensando na sua área de atuação, Helena, a nutrição... como o controle glicêmico afeta a prevenção dessas complicações aí do diabetes? Na verdade, diabetes é uma doença muito séria e quando a gente fala de controle, é importante a gente lembrar que é doença crônica, né? Então, ela não tem uma cura e controle é a melhor definição para esse tipo de doença. A gente precisa controlar os níveis de açúcar do sangue do indivíduo. A partir do momento em que existe um excesso de glicose no sangue dessas pessoas, esse excesso gera danos, né, nos nervos e também na dificuldade, piora essa circulação, que aí entra a dificuldade de cicatrização de feridas, entra as neuropatias, que as deformidades, as dificuldades que esse excesso de açúcar causa. Então, quando a gente fala o que a nutrição tem a ver com o pé, as pessoas eu acho que não se direcionam, que o diabetes, na verdade, ele põe em risco todo o nosso sistema, do pé à cabeça, sabe? Então, assim, quando a gente fala em afetar a circulação, isso é muito grave. Não só em nível de pé, mas hoje a gente vai trazer o pé diabético aqui para mostrar que um simples machucadinho pode virar um problema muito grave. Então, a questão de prevenir é realmente controlar esses níveis glicêmicos dessas pessoas. Com certeza, com uma alimentação saudável, atividade física. Não é você cortar carboidrato, é muito importante. Acho que é uma coisa muito forte. Eu sou diabético, agora eu não como mais arroz, macarrão, farinha. E batata. Acabou. Não, você é diabético, é só por glicemia em jejum. A gente precisa da glicada, a gente precisa desses níveis de insulina, da glicemia ao acaso, que a gente chama, que você faz independente de um horário do dia. Então, eu acho que a partir desse ponto, ter esse controle, entender que é uma doença grave, que não tem cura, mas tem controle. E o controle é os hábitos alimentares mais certos possíveis. Perfeito, perfeito. Eu achei interessante num posicionamento, né, que você fez aí com relação aos nervos, né, nervos e tudo. E pegando já essa parte, né, que você falou, eu queria perguntar para Bianca. Bianca, tanto se fala assim de algum tempo, assim, neuropatia diabética. Bom, o que é isso? Conta isso pra gente, né? E o que isso também impacta na questão do diabetes. Essa neuropatia, ela influencia na questão de aparecimento de feridas, de úlceras. Como é que é isso? Conta isso pra gente. Então, neuropatia diabética às vezes assusta, né? O pessoal pensa, mas o que é esse termo, neuropatia? Eu percebo que os pacientes, eles não conseguem entender mesmo essa o que é isso. Primeiro, contextualizando, a OMS traz pra gente que é uma dos agravos da diabetes mais comuns mesmo. 50% a 60% dos pacientes diabéticos vão desenvolver a neuropatia diabética. E ela é nada mais, nada menos que os níveis elevados e persistentes de glicose no sangue. Esses níveis elevados vão causar danos nos nervos e, consequentemente, prejudicar a circulação do paciente diabético, que é onde entra essa questão de, o paciente diabético tem dificuldade na cicatrização. Nada mais é do que esse descontrole glicêmico mesmo, esse acúmulo
no sangue e aí tem todas essas complicações. A partir do momento em que você fala que tem a má circulação, né? Se você não tem uma circulação perfeita, você não leva os nutrientes Adequados e necessários. oxigenação. E aí que entra a questão da ferida. Da cicatrização. E aí o Gélis perguntou, né? Essa relação aí com as feridas. Sim. O paciente, ele tem a perda de sensibilidade, porque os nervos dele estão afetados. Ele tem a questão de dor, ele tem essa questão da dor aí totalmente desequilibrada. Às vezes o paciente, ele coloca um calçado, o calçado tá apertando, tá machucando, e ele não sente. Não sente. Vai abrir uma ferida, e aí quando ele chega pra mim no consultório, como ele não sentiu, ele já chega pra mim com uma lesão agravada. Tem dificuldade na oxigenação, tem dificuldade nesse aporte de nutrientes que precisam chegar pra acelerar o processo de cicatrização. E tá tudo comprometido. E às vezes também tem a questão da fraqueza. Que esses nervos acometidos e enfraquecidos, eles vão comprometer essa força muscular do paciente também. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar são as infecções, né? Vocês pegam no consultório, eu acredito. Eu acho que é aí que cai pro lado de o paciente vocês. já chega Sim. e ele tem a isquemia, tem a circulação ali comprometida e ele já chega com uma necrose. É muito comum no consultório o paciente chegar pra mim Já em nível elevado ele chegar de e apareceu complicação. essa mancha preta e tá doendo muito. Ele já tem uma necrose ali, quando a gente bate o olho, a gente já percebe, né? Às vezes eu e o Felipe, a gente atende paciente em conjunto e a gente bate o olho e a gente já vê. Tem alteração da cor da pele do paciente, tem ali a necrose evidente, então ali a gente já bate o olho e já vê. E só para quem tá ouvindo a gente, assistindo, quando tem o nível de necrose, vocês vão poder falar até um pouco agora, pode dar um palpite, que infelizmente chega em quadros graves, que não tem como reverter e a pessoa perde o membro. A gente vem pro risco elevado de amputação. exato. Então, né? assim, Risco, as amputações, principalmente de dedo e do próprio pé mesmo, é decorrente a esse descontrole glicêmico que você poderia estar levando a sua alimentação a sério. Você, procurar, não esperar tanto para procurar quando tem uma ferida, tá com todas as características de infecção, de dor, como você disse. Então, assim, aí já cai para vocês, mas aí já cai, infelizmente, num nível muito grave que a gente não tem essa volta, né? Uma resolução mais simplificada, né? A resolução é mais drástica. É fundamental, Mas prevenção. a gente precisa prevenir. Controle Para glicêmico. começar, a diabetes tem prevenção, né? Você ter um estilo de vida saudável é você dar um ok pro diabetes. Falar assim, aqui não, diabetes. Aí depois que você descuida e tem o diagnóstico, é o seu papel fundamental você controlar e cuidar daquilo. Controle de nível glicêmico e, sem dúvidas, autoexame, acompanhamento com um profissional especializado, principalmente dos pés. Áreas periféricas, né? Mas os pés. É verdade. Muito bom, muito bom. Dando continuidade aí o que vocês estão falando, então, vocês falaram aí do problema de circulação que a gente vê bastante frequente nesses pacientes com diabetes, né? E a gente vê que isso, associado a lesões, traumas na região aí do membro inferior, né, são fatores de risco para complicações mais sérias, né? Uma pergunta para vocês duas aí. Vocês podem falar um pouco mais desse problema de circulação na doença do pé relacionado ao diabetes? Bom, primeiro, né? A atualização aí do IWGDF de 2023. Antigamente o pessoal falava muito pé diabético. Hoje a gente tem a doença do pé relacionada ao diabetes. E a gente tem dados aí da OMS que de 15% a 25% dos pacientes vão ter alterações aí e precisam de atenção aos pés dos pacientes diabéticos. Essa questão, Felipe, de circulação, a gente vai falar da doença arterial periférica, que é isso que a gente já falou, a Helena reforçou aí. Essa circulação comprometida. Se o oxigênio não tem um aporte, né, de oxigênio suficiente ali transitando nos vasos sanguíneos, a ferida não vai cicatrizar. Não vai fechar. Né? Tem que estar tudo em comum acordo ali para Isso. conseguir o sucesso do tratamento. E o nível de controle glicêmico controlado é que vai garantir isso mesmo. Parece repetitivo, mas assim, as pessoas não têm dimensão da gravidade que é essa doença. Quando eu falo, por exemplo, para um paciente de câncer, por exemplo, que também é uma doença grave, eles ficam completamente amedrontados quando fala que está com diabetes. Não existe levar o diabetes a sério. É porque diabetes é uma doença silenciosa. E a partir do momento que é silenciosa, você não vê, você não sente o dano que ela está causando, não só nos pés, rim, visão,
fígado, parte toda neurológica que a gente está trazendo aqui também, as pessoas relaxam com aquilo. E esse relaxar que gera os problemas que a gente está falando. Então, assim, realmente, principalmente quem é diabético, tenha consciência da gravidade da sua doença, né? Então, é muito importante a gente bater na tecla do tão importante esse controle glicêmico. E aí a gente pensa, né? O que é fator de risco, então, para doença do pé relacionada ao diabetes? As lesões e traumas. Com certeza. O paciente tem baixa sensibilidade. Ele vai ter uma lesão, ele não vai perceber. E aí, quando... Evitar a lesão. Evitar a lesão. É e o aí, primeiro quando se agrava, passo. ele já chega com as infecções, e aí o risco aumentado de amputação, e aí que a gente precisa de Um exemplo, não cutucar. Mulher tem muito disso, infelizmente. Cortar a unha, cutucar a unha. Aquilo, para você diabética, é um risco tremendo. Aquilo vai infeccionar. É porta de entrada para a infecção perfeita. E ali, a partir daquele momento, não tem uma cicatrização ideal e aquilo se alarma, se abre e aí Às começa vezes, o maior problema também a partir disso, sabe? Eu observo, Helene, que às vezes o paciente ele tem uma encravada e aí até ele chegar em mim, que sou enfermeira podiatra, especialista no tratamento, né, das lesões dos pés, ele já foi... Assim, ele já fez de tudo. Inclusive e fez ele tá com errado aquela porta também. de entrada ali, aquela unha encravada, mexida. A porta de entrada da bactéria tá ali, e aí o dano é muito maior. Fez de tudo e muitas vezes fez errado, como a Exatamente. Helena falou, né? Fez Então de isso tudo que e fez é errado. muito, muito interessante. Você falou de estatística, infelizmente esse ano na campanha do Dia do Diabetes, a gente foi um número bem, assim, alarmante, bem significativo. A previsão é de 50% da nossa população do Brasil tá já com diagnóstico de diabetes. É muita mudança no hábito alimentar, então, assim, os fatores de risco. Se você pensar que numa mesa, né, de 4, de 10, pelo menos ali metade. Vai estar com pré-diabetes ou já com diagnóstico estabelecido, isso é muito grande, isso é muito sério. Então, assim, a gente precisa se atentar até com as pessoas que a gente convive. Será que está fazendo exame? Será que tem histórico familiar? A gente tem isso também de levar em consideração. Você falou da mudança do hábito. Então, assim, a gente está se exercitando menos, comendo mais, abrindo mais pacote, descascando menos. Então, assim, a gente precisa rever o conceito daquela mesa de arroz, feijão, salada e carne que não existe mais. Hoje, não se manda fruta para a escola, se manda um pacotinho de biscoito. Então, assim, isso vai gerar futuros diabéticos. E quando a gente fala de diabetes, não é só em adulto. Diabetes também agora entra na estatística da primeira infância. E não é do diabetes tipo 1, que a criança, né, já nasce com essa alteração genética. Ela está adquirindo aos 5 anos a doença. Então, assim, isso é muito sensível e poderoso a gente estar falando aqui, porque é o que você está fazendo com seus filhos e o que você também está fazendo para a sua vida. Então, assim, eu acho que é pesado e necessário a gente trazer esses questionários para você que está escutando a gente, rever como está a alimentação dentro da sua casa. Porque é onde você fica mais tempo, é onde a sua família está sentada na mesa e os seus filhos também. Aquele negócio, a palavra ensina, o exemplo. Exato. Então, se você, mãe, não come salada, o seu filho provavelmente não vai comer. Isso aí é muito sério, sabe? E a questão da salada, só para fazer uma observação, é a importância da fibra dentro de todas as refeições. Uma das formas da gente diminuir a glicemia do sangue é introduzindo fibra. E fibra não está no pacote de biscoito. Fibra está em frutas, verduras, cereais importantes, castanhas. Então, introduza isso em todas as refeições. Tem que ter fibra para a gente conseguir abaixar essa glicemia do sangue. Perfeito, perfeito. Então, ótimas colocações, isso é muito importante mesmo. E pegando um gancho aí nessa parte, né, do monitoramento, né, do diagnóstico mesmo assim do diabetes,
Bianca, eu gostaria que você falasse um pouco, você até começou a citar isso aí, eu acho importante a gente, né, vamos dizer assim, pegar isso, sobre o autocuidado, o autoexame, né, dos pés, assim, e assim, quando procurar mesmo um especialista para olhar e tudo, quando a gente deve fazer em casa, como é que você me fala sobre isso? Eu acho isso muito interessante. Então, Gélis, o paciente ele precisa ficar muito atento. Fazer a inspeção mesmo dos pés, a gente esquece dos pés, a gente precisa de lembrar. Verdade. Gente, quem suporta o nosso corpo o dia inteiro, quem leva a gente para os lugares são os pés. E os meninos, né, adoram falar de pé. Mas assim, procurar bolha, procurar vermelhidão, procurar calo, gente. O calo, ele é nada mais, nada menos. Você falou num outro episódio que a gente gravou, que tem o calo, né? Ele nada mais é do que ele tá recompensando. Tá tirando de um lado, é sinal de que tá tendo esforço do outro lado. Isso pode ser um sinal de alerta. Então, o paciente buscar. Tá vermelho, tem bolha, tem calo, tem rachadura. Isso tudo é sinal de alerta pra gente. Entra mais uma vez a questão das unhas, né? As unhas encravando muito. Procurar assistência especializada, cirurgias, às vezes, né? São casos cirúrgicos para correção, porque isso tudo, uma simples unha encravada pode levar a infecções, né? Graves. Futuras e graves. 20 a 30% dos pacientes consultam com especialistas para a prevenção. E somente 30 a 50% dos pacientes diabéticos fazem acompanhamento com endocrinologista. E isso é muito grave, é uma atenção que eu chamo mesmo. O paciente diabético, ele precisa de atenção especializada. Não é só para o tratamento, a prevenção também é muito importante. Então, como é que vai fazer esse autoexame dos pés? Saiu do banho, tá com o pé ali, né, limpinho, senta. Muito paciente fala, Bianca, mas eu não consigo ver os meus pés. Coloca um espelho na cabeceira da cama, senta na posição contrária e fica vendo a parte de baixo dos seus pés no espelho. Às vezes já tá com uma microferidinha. Já tá aparecendo ali. Um cortezinho. Exatamente. E você, pela falta da sensibilidade, não consegue percebeu. identificar. Mas aí você vendo já... Opa, peraí. Eu pego muito paciente que tem lesão e quando a gente vai ver é o calçado que ele tá lá na consulta que tá causando. Sim, Então, a gente vê isso Bastante comum. Eu imagino. E, tipo assim, não tem o espelho, não consigo. Pede um familiar para inspecionar o seu pé. É importantíssimo inspecionar os pés. Outra coisa, saiu do banho, vamos secar no meio dos dedos. Às vezes, eu passo isso com os meninos em casa, que como os dedinhos são muito pequenininhos, eles não conseguem. Às vezes eu vou colocar a toalha e falar, mamãe, tá doendo. Secador. Abre os dedinhos, pega o secador no morninho ali e seca. Importantíssimo secar. Para exatamente não proliferar, né? Não dar micose, que também é porta de entrada. Às vezes o paciente diabético tem a micose, meio dos dedos todos comprometidos. Porta de entrada tá ali, a lesão depois pode aparecer. Os cuidados são bem básicos, eu acho que dá para perceber isso, mas não são feitos. Tá com formigamento, tá com dormência, ortopedista, especialista em tornozelo e pé, para ontem. Pegando um gancho nisso que você falou, Bianca, você falou de unha encravada ser uma porta de entrada, as pessoas acham que a gente está exagerando. Eu já tive o desprazer de amputar o pé de uma paciente porque infeccionou por tirar a cutícula mal feita. Então, é potencialmente grave mesmo. Né? Dando sequência aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, assim, o que vocês acham que são os maiores desafios, assim, no tratamento desses pacientes diabéticos? Controle glicêmico. Controle glicêmico. Sobra pra mim, com certeza. O controle glicêmico, ele tá aí no top 1. O desafio é adesão. O paciente acreditar que aquilo ali precisa ser feito, querendo ele ou não. Questão de vida, literalmente. Ele precisa aderir ao cronograma alimentar, ao planejamento alimentar, que eu acho que é um desafio. A alteração do hábito alimentar é difícil, É difícil, não é uma coisa que acontece do dia para noite, mas você precisa estar aberto a isso, você precisa estar disposto a começar e a tentar, a retomar quantas vezes for necessário, e atividade física, né, então... diabetes não tem contraindicação, viu, gente? De atividade física, por favor. Precisa ser feito para ajudar no processo de diminuição da glicemia. E melhora também da circulação, né? Eu acho que a Helena falou, top 1, controle glicêmico, sem dúvidas. E outro desafio que eu tenho no consultório também é o tratamento precoce. Sim. Além da prevenção, né, que a gente já falou aqui, é o tratamento precoce. Porque às vezes o paciente ele tem a lesão e quando a dor agrava muito, aí que ou busca. quando ele tem uma lesão muito extensa,
não tem jeito, já usei de tudo, aí ele busca ajuda especializada. Então, assim, a prevenção é importante, a consulta de prevenção, vamos examinar como é que estão os pés, os calçados, a pisada, tem a correção de deformidades também, porque às vezes as lesões estão aparecendo por causa de deformidades que podem ser corrigidas. Então, assim, os desafios são esses, o controle glicêmico, a prevenção, né, que o paciente não tem, e os agravos, que eles já chegam com os agravos. E uma coisa que eu acabei de lembrar que é importante a gente trazer para cá, nós estamos falando todo do processo antes, né, o preventivo e durante, mas o pós também. Então, assim, se você chegou no nível de ter uma amputação, por exemplo, você também vai precisar ter um pós-operatório muito bem assistido, porque sua glicemia no pós-operatório ela precisa estar perfeita, senão também aquela área que os meninos operaram, por exemplo, não vai fechar. E não pode ter o pensamento, amputei, resolvi. Resolveu, não. Vamos. Exato, então a gente tem que pensar antes, durante e após, nesses casos de diabetes, porque o após também você continua com a doença, continua correndo risco de complicações se você não tiver essa mudança. E para a cicatrização do pós-cirúrgico é importantíssimo também. Então, assim, se chegar no último nível, você ainda precisa mexer na sua alimentação, você ainda precisa passar por uma avaliação de uma pessoa que realmente tem a especialidade, que entende daquilo. Nós estamos falando de princípios básicos, você procurar quem entende. Então, assim, está muito difundido a questão na internet mesmo, muitos mitos, muitos tratamentos que não têm comprovação científica nenhuma para o tratamento de diabetes, muito menos de feridas e muito menos para cirurgias. Então, assim, muito cuidado com quem vocês escutam também. Nós somos 4 especialistas, meu público praticamente é metade diabético hoje no consultório. Também, você também. E a gente precisa enaltecer quem sabe mexer com o problema. E eu acho que o que a gente precisa chamar atenção mesmo diabetes é uma doença silenciosa. Ela precisa de tratamento. Ela não tem cura, mas ela necessita de acompanhamento especializado. Helena, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, é uma dúvida, acho que é simples, mas é bastante comum. O diabetes, a glicose é descontrolada. É só porque come açúcar e doce? Não. Ai, doutora, eu não como. É bem fácil. Eu não como doce. Gente, carboidrato, por favor. Carboidrato, da sua forma simples, ele se transforma em açúcar dentro do nosso organismo. A parte toda metabólica, não vou entrar nisso aqui. Mas você que acha que não comer o docinho tá se saindo bem, não. O excesso de carboidratos, principalmente os simples, se transforma em açúcares. E o descontrole também da parte até mesmo de gorduras, tá? Então, assim, não acho que você vai tirar o carboidrato, enfiar a cara em outros tipos de alimento completamente carregados em gorduras que você vai ficar bem. Não vai. Equilíbrio, tá? né, gente? Então, não assim, tem jeito, não dá pra fugir. Todo alimento, ele gera um pico glicêmico. Todo. Independente de ser carboidrato ou proteína, por exemplo. A proteína também gera. Só que em períodos de tempos diferentes e danos diferentes. Mas, sim, o carboidrato, ele se transforma em açúcar. Então, não adianta só tirei o doce e tô livre, que não vai resolver. Fala pro pessoal de casa, o que tem carboidrato? Carboidrato. Pra ficar mais claro. Simples, vamos lá. Macarrão, arroz, batata, todos os tipos de... As farinhas, né? Pães, biscoitos. Ah, mas a fruta tem frutose. Ah, mas a fruta tem açúcar, então a fruta é proibida? Não, Deus é muito perfeito, que fez sim a fruta com seus determinados níveis de açúcares, mas ele colocou fibra. Então a própria fruta tem a combinação perfeita de fibra que não vai aumentar a sua glicemia. Ô, Helena, falando dessa questão nutricional que o Felipe trouxe aí, te perguntando carboidrato, eu pego muito paciente no consultório, diabético, aí lesão, aí hemoglobina glicada de cara altíssima. Eu falo, como é que é a alimentação? Não, eu como bem.
Então vamos lá, me conta como foi a sua alimentação ontem. Pronto, cai Meu pra trás. Deus, né? Pão, Meu pão, Deus. batata, macarrão, arroz. Isso, os Biscoito. carboidratos todos. Mas é por causa disso aí que eu a falei. gente- Deixa claro pro pessoal. Porque eles Exatamente. pensam assim, açúcar Eu tá não no que é como doce doce. nenhum, A mas, batata mas salgada arroz, tem batata carboidrato. e macarrão todos os dias. Então, assim, muito cuidado, gente. E quantidades Acho- também. Quantidade. É. Você pode comer de tudo em quantidades adequadas pra você. Sua vizinha faz assim, mas você não é a sua vizinha. Você precisa de um cronograma alimentar específico pra você. Então, eu acho que a gente Equilíbrio, precisa né? falar É. desse equilíbrio, a gente precisa também trazer os riscos do consumo também desses tipos de alimento, mas também colocar que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E que dá pra você ter uma vida normal. Diabetes não tá ligado a uma sentença, tá, gente? De que não vai viver. Não é sentença de morte, Não é né? sentença. Você só precisa se enquadrar numa nova rotina de vida, tá? Então, acho que é muito importante falar isso. Acho que ficou muito claro. É, Obrigado. Eu acho. Perfeito. Fica até maravilhado aqui, né? Parece que a gente vai ficar aqui um dia todo, né? Falando sobre Se isso. puder, né? dá. A gente fala, né? Com Pois é, a certeza. gente tá aqui maravilhado. Meu Deus, estão falando. Então, gostaria de parabenizar Bianca, Helena, obrigado, né? Por compartilhar mesmo Bom demais, bom demais. essa rotina, essas informações que às vezes as pessoas não sabem ou às vezes estão precisando mesmo de um toque. Igual vocês estão falando aí para falar, gente, realmente preciso procurar. preciso de ter atenção com isso. Então, agradeço também ao Felipe, as ótimas perguntas e pontuações aqui também, Valeu. muito legal. Joia. E, gente, Prazer. não deixem, né, de nos seguir, ativar o sininho, as notificações, os próximos episódios. Já tô aqui ansioso já. Qual será o próximo Muita tema coisa do próximo boa. episódio? Surpresa. Muita coisa boa por vir. Então, gente, muito Não obrigado. percam. E não percam os próximos episódios. Beijo. Tchau, tchau. Essa temporada contou com o apoio de Valéria Vilas Boas Móveis e Nossa Terra Pomar e Jardim.